Primeiramente, bem-vindos ou bem-vindos a Barcelona. Estamos na Espanha para conhecer a cidade que provavelmente é a mais turística e a mais desejada pelos viajantes brasileiros. Hoje o plano é fazer um passeio pelo centro da cidade, conhecer o bairro gótico, conhecer um pouco da história, voltar 2000 anos atrás, na época dos romanos, e conhecer um pouco da situação atual da Catalunha e da sua disputa com o restante da Espanha. O que será que está acontecendo, hein? E também queremos experimentar alguma comidinha local, quem sabe visitar alguma atração gratuita. Será que tem coisas legais para fazer aqui no centro de Barcelona? É isso que a gente vai descobrir agora. Se já gostaram da ideia desse vídeo, deixa a sua curtida no vídeo e vamos explorar Barcelona. E o primeiro lugar que eu quero mostrar para vocês hoje, que é a visita obrigatória quando vier em Barcelona, é a Sagrada Família, que é a catedral que já vem sendo construída há mais de 120, 130 anos. As obras começaram por Gaudí, ele recebeu essa missão em 1883 e até hoje ainda está em construção. Isso em parte porque o próprio Gaudí em si não tinha o projeto completo da catedral, ele foi modificando e adicionando conforme a construção evoluía, como se fosse realmente uma obra de arte. E ele acabou falecendo antes do final da construção, a obra foi assumida por vários outros arquitetos e o novo planejamento da cidade de Barcelona é concluir as obras aí por volta de 2026. Será, hein, que finalmente a gente um dia vai ver essa catedral sem aqueles guindastes lá em cima? Bom, mesmo em obras, dá para visitar por dentro. Eu aconselho a comprar os ingressos online antecipadamente, especialmente se você estiver visitando na época de verão, no pico da temporada, que a Sagrada Família fica muito cheia e tem algumas datas que ficam lotadas, tem limite de espaço lá dentro. Então, verifica online, já compra, agenda o seu horário, porque aí você já vem tranquilo, mas venha com antecedência para poder admirar por fora também. A fachada é um espetáculo à parte. Um lado mostra o nascimento de Jesus e o outro lado é a representação do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo. Uma das áreas mais interessantes de Barcelona se chama o bairro gótico, que fica próximo à cidade antiga, o centro da cidade, é tudo muito meio misturado. E uma forma legal de você conhecer essa área, sem perder nada de curioso, de interessante, é fazendo um city tour. Porém, como quem acompanha o canal há mais tempo já sabe, nós vamos fazer um free walking tour, aquelas caminhadas gratuitas com um guia local, onde, gratuito entre aspas, né, porque no final você dá uma gorjeta para o guia se você gostou do serviço. E o ponto de encontro é justamente aqui em frente à Catedral de Barcelona. Então vamos explorar um pouquinho mais de Barcelona acompanhando um guia local. Um passeio como esse te dá a possibilidade de você voltar no tempo, conhecer um pouco mais da história e ver alguns locais, algumas estruturas, prédios e histórias que você provavelmente perderia se não tivesse com um guia local. E o nosso tour ele começou pelo bairro chamado Born, que ficava fora da cidade romana. Pois é, se você voltar 2000 anos atrás, Barcelona era uma cidade romana. Por volta de 1800, a cidade foi expandindo para fora dessas muralhas. Depois chegaram os bárbaros, chegaram os árabes e muitos povos controlaram a região que hoje é Barcelona. E andando por essas ruas, a gente acaba aprendendo também um pouco da história da Catalunha. Pois é, a Catalunha é bem diferente da Espanha, tá, pessoal? Hoje é uma região espanhola, mas eles têm uma luta há muito tempo para voltarem a ser independentes. Então, eles querem ter o seu próprio governo. Com os anos, com os séculos, na verdade, eles se aliaram a diferentes povos, aos franceses, aos espanhóis, para lutarem contra os árabes e acabaram nunca reconquistando a sua independência. Então, hoje aqui na Catalunha existe muita discussão sobre isso, tem muitas bandeiras por todos os lugares
especialmente de pessoas apoiando a independência da Catalunha, alguns até dispostos a lutar por isso, porque a Catalunha sofreu muito na mão do reino espanhol, da ditadura espanhola ao longo dos séculos. Entre os anos 1700 e 1800 tiveram várias lutas de independência, a cidade de Barcelona acabou sofrendo demais. E agora a gente chegou num local que é chamado de Mercado Bon, que dá para a gente conhecer um pouco dessa época, por volta dos anos 1700, quando uma grande guerra começou aqui, a guerra da Catalunha tentando sua independência, e existe vestígios históricos aqui, um sítio arqueológico, na verdade, que dá para a gente ver como que eram as casas aqui, como que as pessoas viviam na época, antes de boa parte desse bairro ser destruído para construir uma fortaleza. O reino da Espanha construiu uma fortaleza aqui no meio de Barcelona para controlar o povo que queria a sua independência. Inclusive, essas bandeiras que a gente vê por todo lugar são bandeiras da Catalunha, que quer voltar a ser uma região independente, ter o seu próprio governo. Tentaram fazer um referendo aqui, mas o governo da Espanha é totalmente contra qualquer discussão sobre a possibilidade da Catalunha ser independente, mas as pessoas ainda demonstram, no momento de forma mais pacífica, sua vontade de ter o seu país de volta. E claro que a história é muito complexa, né, pessoal? A gente está falando de séculos aqui de disputas, e se você conversar com um espanhol ou com um catalunho, talvez a opinião seja diferente. E quando se fala em política hoje em dia, existe muito extremismo, né? Não só no Brasil, aqui na Espanha também. Por isso que o que eu estou contando para vocês é um recorte da história. Claro que vocês podem entrar mais a fundo, estudar mais a fundo, ler mais, assistir um documentário a respeito, que eu já tinha estudado, já tinha lido um pouco, e que o guia local adicionou um pouco mais de informações. E se vocês estão gostando até agora do nosso passeio aqui em Barcelona, já deixa sua curtida no vídeo e fala aqui nos comentários. Vocês já visitaram Barcelona? Querem conhecer? Quem já veio aqui? Tem alguma dica preciosa para compartilhar com nossa comunidade de viajantes? Escreve aqui nos comentários. O tour ele cobre duas áreas principais, então, o Bon e o Gótico. São esses dois bairros aqui do centro de Barcelona, que são os bairros mais antigos, mais interessantes para você fazer um tour caminhando. É uma área com algumas avenidas muito movimentadas, estamos no centro comercial da cidade, mas também algumas ruelas e labirintos que, se você não tiver cuidado, se perde, então acompanhe o guia. O tour tem espanhol também, inglês, e você encontra simplesmente digitando Free Walking Tour, ou pode também usar um site que a gente usa, que se chama Guru Walk. Agora a gente está entrando de volta na parte que era dos romanos, olha só ali atrás, ou que foi construído pelos romanos, onde você encontra alguns poucos vestígios dos romanos, como uma muralha aqui, que acabou virando parte de um prédio, de um hotel, então sobrou pouca coisa. A maior parte dos vestígios dos romanos está alguns metros aqui abaixo do solo, pouca coisa que está do lado de fora. Aqui no bairro Gótico tem essa praça chamada Praça del Rei. Por que tem esse nome? Porque aqui ficava o palácio, ou é o palácio, né? Onde o rei e a rainha viviam. E aqui que, inclusive, nesses degraus chegou Colombo, depois de ter chegado à América, viagem à América, ele foi recebido pelo rei e pela rainha. Vocês devem lembrar da aula de história, né, que Colombo, ele não era espanhol, ele era italiano, mas ninguém apoiava Colombo, ninguém acreditava na ideia dele de que a Terra era redonda. Então, a família real daqui de Espanha, sim, acreditou nele e apoiou a aventura dele. Então, quando ele chegou da América, foi aqui que ele foi recebido pelo rei e pela rainha. Porém, essa área aqui, pessoal, na Idade Média, era muito nojenta, era muito suja, muito fedorenta, cheia de animais, de restos de comida. E foi nessa época que aconteceu a peste negra, que dizimou 70% da população de Barcelona. Nessa praça aqui também acontecia execuções públicas na época da Inquisição. Pois é, essa região aqui, onde a gente está, era um dos centros foi praticamente onde começou a Inquisição na Espanha, a perseguição contra os judeus, justamente nessa época da peste negra. Because that facade, that tiny portion was what was built for the World Expo. The idea was that you came into the main square, you saw a church that looked... O Walking Tour terminou na Praça de Sant Jaume. Perdão pela minha pronúncia, eu não falo catalão, só falo espanhol. E aqui é uma praça muito importante porque tem o prédio do governo da Catalunha, é como se fosse o estado, digamos assim, né? E da prefeitura de Barcelona. E é aqui que acontecem muitos protestos, quando o pessoal
quer pedir a sua independência, ou quando teve um referendo, né, alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2017, teve um referendo aqui e muitas pessoas votaram para ter a Catalunha separada novamente da Espanha, mas o governo espanhol ignorou e supriu os protestos. Então a situação é bem delicada, pessoal. Seria impossível entrar em muitos detalhes aqui no vídeo, mas só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui e que essa praça é muito importante para os dois lados até. Mesmo quem quer continuar com parte do governo da Espanha também protesta aqui. El tour foi muito divertido, muchas gracias. ¿Va a soportar Brasil en la Copa del Mundo? Y bueno, haré lo que se pueda. Peleamos por Latinoamérica. Ah, bueno, Brasil! Argentina. Gracias, tchau. Gracias. E aí, vai estar no YouTube, né? Placer. E para comer, eu decidi seguir a dica do guia. A gente queria comer tapas, que é tão comum na Espanha, talvez nem tão comum aqui na Catalunha, mas é uma comida bem tradicional espanhola. Comida não, né? São petiscos, são pequenas porções. E ele recomendou esse local aqui, que era o mais próximo, se chama Las Alcoba Azul. Parece bem típico, bem bonitinho dentro. Vamos conhecer e experimentar tapas aqui. E temos um brasileiro aqui. E vamos começar com uma entradinha da casa. Essa é uma entradinha, pessoal, não é a tapa ainda, mas é gostosa ele. E chegou a primeira rodada de tapas, né? Então tapas, pessoal, são essas pequenas porções, esses petiscos, digamos assim, né? A gente pediu o primeiro aqui é de tomate, queijo, eu vou experimentar. Tá um pouco escuro aqui o ambiente, eu espero que vocês consigam ver. Eu vou cortar aqui o primeiro, ele é grandinho. Então, porção pequena, é menor do que a gente pensava, são 4 só, mas vamos ver se é gostoso, pelo menos. Muito queijo. Levemente adocicado, agridoce, muito bom. Só uma correção, pessoal, esse aqui na verdade é pimentão. Eu pensei que era tomate por fora, mas a Eric notou aqui no menu, é pimentão recheado de queijo de cabra dentro. E agora chegou mais uma opção, mais uma tapa aqui. Essa que eu tô indo agora é de frango. Vamos experimentar juntos. Muito bom. Levemente apimentado. Frango muito macio, muito bom. Mais uma tapa deliciosa. Vamos ver a opinião da Eri. Sim, não? Muito bom, né? Gostoso? Muito gostoso. Muito gostoso. Ele vai mostrar sangria, como que faz aqui, com a receita da casa. Estamos em La Ramblas, que é o principal centro social, ponto de encontro aqui no centro da cidade. É uma avenida bem longa, com área de pedestre no meio e carros apenas nas laterais. Então é muito agradável passear por aqui. Tem várias lojas, algumas atrações, museus inclusive, museu de cera, e tem restaurantes também. Não aconselho comer aqui se você quer economizar. Provavelmente o preço aqui nessa rua principal é um dos mais caros da cidade, mas só para você saber que tem essa opção. À noite fica mais movimentado, você pode vir beber alguma coisa, um ponto de encontro entre amigos também, e durante o dia você ainda vê um pouco dos moradores locais que vão às ruas fazer suas atividades do dia a dia. E uma coisa legal, se você estiver visitando a cidade de cruzeiro, que a gente chegou aqui de cruzeiro, né? Quem vem acompanhando sabe. A gente está a uns 10 minutos aqui de um dos terminais de cruzeiros. Dá para vir andando. Ou você pode também usar esse local aqui, tem uma estação de metrô aqui atrás de mim. A estação é a Drassanes. Essa estação você consegue se conectar com boa parte da cidade. Então, quando a gente desembarcou do nosso cruzeiro alguns dias atrás, a gente usou essa estação, a gente caminhou do porto até aqui, pegamos essa estação do metrô, underground, para chegar na nossa acomodação. Fica a dica, aqui em Barcelona o metrô ele é bem extenso e não é caro, então é a melhor forma de você trafegar pela cidade sem gastar muito dinheiro.
É incrível como essa cidade se transformou no pós-Olimpíadas, pessoal. Até o nosso guia estava falando sobre isso. Ele já mora aqui há muito tempo, ele estava dizendo que 30 anos atrás a cidade era bem diferente. Barcelona não era esse destino turístico todo que é hoje. Provavelmente as pessoas preferiam Madrid ou outros lugares na Espanha, mas a cidade soube aproveitar muito bem os Jogos Olímpicos para criar novas áreas, atrações e até mesmo praia. Tem praia aqui pertinho da gente, na verdade, perto do porto, que não existia antes. É uma criação artificial. E hoje é um local popular entre turistas. Então a cidade soube monetizar muito bem durante as Olimpíadas, o grande evento que teve aqui, os grandes investimentos. E hoje é uma das cidades, se não a cidade mais turística da Espanha. Eu queria que outras cidades tivessem seguido esse mesmo exemplo, né? E vocês conseguem pensar em alguma cidade que também soube aproveitar muito bem as Olimpíadas? Dica de quando visitar Barcelona? Bom, se você vier nos meses de verão, que aqui é julho, agosto, setembro, você vai enfrentar muito calor e vai acabar enfrentando também preços mais altos, mais filas, menos disponibilidade de acomodação. Porém, se você vier ou na primavera, antes do verão, aí por volta de abril e maio, ou agora no outono, a gente está fazendo essa viagem no outono, você ainda pega alguns dias de sol, o inverno não começou ainda, aí entre outubro e novembro, a temperatura já começou a cair, já está mais amena, tem dias aqui que está fazendo cerca de 20 graus, por exemplo, e não pega a cidade tão cheia de turistas, então fica a dica. Frutas coloridas, doces, quitutes, lanchinhos espanhóis, sucos, tapas e muito mais você encontra aqui em La Boqueria, um mercado público de 1836, estamos falando aí de quase 190 anos de existência, um mercado aberto que já era a área central da cidade, bem em Las Ramblas. Claro que cresceu muito, se tornou um local extremamente turístico e os locais ainda fazem suas compras aqui, ainda que talvez não seja o local mais barato da cidade. Mas vamos conhecer, vamos explorar um pouco das cores e dos sabores aqui de La Boqueria. Ok, tivemos que comprar algumas coisinhas, né? Não é nada barato, pessoal. Compramos quatro chocolatinhos aqui de diferentes tipos para experimentar e tal. E tudo custou 13,5 € esses 4 chocolatinhos aqui. Mas quem converte não se diverte. Então estamos aqui, né? Tá na chuva para se molhar. Caminhando cerca de 20 minutos da Las Ramblas, chegamos numa área que muita coisa que aconteceu em 1888. Foi quando foi construído esse incrível arco, o Arco do Triunfo de Barcelona. Pois é, Barcelona também tem um Arco do Triunfo. E foi construído para a Exposição Universal de 1888. Servia como uma forma de separar a cidade. Começando aqui a Barcelona moderna do século XIX. E tem uma área muito bonita para pedestre, dá para caminhar descendo aqui, muito bonito. E tem um parque também, o Parque da Cidade. Toda essa área aqui foi modernizada e foi aqui que aconteceu as principais exibições daquele evento de 1888. Vamos passar por baixo agora? Descendo do Arco do Triunfo, você entra no Parque de la Ciutadella, que é outra herança da Exposição Universal de 1888. Na verdade, é o primeiro espaço público verde desenhado e por muitas décadas foi o único espaço público verde em Barcelona para sua população. Não aparece como uma das principais atrações turísticas da cidade, mas atrai muitos locais e artistas também, pessoas para passear com seus cachorros. É uma área verde muito ampla, muito bonita e tem alguns monumentos, edifícios bem peculiares e um chafariz, que é onde a gente quer chegar agora. O que vocês acharam desse nosso itinerário gratuito aqui pelo centro de Barcelona? A cidade é muito grande, tem muito mais o que visitar. Se vocês já estiveram na cidade antes, dá algumas dicas aqui nos comentários para os próximos viajantes que vão conhecer Barcelona. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque nossa viagem aqui na Europa continua um pouquinho mais. A gente vai embarcar num cruzeiro nos próximos dias e vamos levar vocês com a gente, claro, né? Esse vídeo a gente encerra por aqui. Nos vemos no próximo. Vamos celebrar esse mundão.
Tchau, tchau.